Hoje, o que eu trago para vocês é imperdível. Eu vou revelar alguns segredinhos que fará você me agradecer. Fiquem comigo para juntos aprendermos a reconhecer o que os olhos não conseguem ver. Tornar visível o invisível. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Harmonia Interior. Meu nome é Marley e é com alegria que estamos juntos mais uma vez. No meu último vídeo, nós falamos sobre a aura, a parte teórica, o que é e como ela é formada. Eu passei também algumas dicas de como manter o nosso campo energético ativo, brilhante, resplandecente, através da limpeza. Quem não viu, volta lá. Não percam essa oportunidade de expandir o seu conhecimento. Hoje eu pretendo explorar o lado prático e os recursos que podemos utilizar. Bem, quando olhamos a aura de uma pessoa, nós podemos ver cores e formas que revelam muito sobre o estado atual que ela se encontra. Por quê? Porque quem produz a qualidade de sua aura é a mente e o fruto do seu poder psíquico. Nós falamos o quê? Que cada pensamento, sentimento e experiências que vivemos reflete diretamente na nossa aura, moldando as suas cores e as vibrações. Por exemplo, quando estamos em equilíbrio e harmonia, a nossa aura brilha intensamente, refletindo essa paz interior. Mas quando estamos em desequilíbrio, a nossa aura pode se retrair ou perder o seu brilho, indicando que alguma coisa não está bem. A nossa aura também está profundamente conectada com os nossos chakras, que são os centros de energia do nosso corpo. Esses centros de energia, eles influenciam diretamente a coloração e a expansão da nossa aura. Eu vou mostrar, inclusive, em livros que eu vou recomendar para vocês essas dicas para aprofundar esse assunto. Eu vou colocar na descrição aqui embaixo. Cores para a sua saúde. Para quem trabalha com cromoterapia, aqui traz toda a indicação de cada corpo, respectivamente. O outro livro é Como Ler a Aura. Também é muito interessante. Ele é bastante sintético, é fininho, tá vendo? Mas é interessante. O outro é O Corpo Etérico. Esse livro também traz algumas ilustrações, então dá para a gente perceber mais de perto o que esse trabalho tem a ver. O corpo etérico é aquele que a gente comentou, que através dele a gente pode ver tanto a atividade quanto o estado de saúde da pessoa. E por último, esse livro que é maravilhoso, Mãos de Luz. E aqui eu vou mostrar para vocês um estado de uma aura normal. Aqui está todo o ovo, né, que a gente emana em termos de todos os corpos vibrando. E aqui é de uma pessoa comum, que tem a aura um pouquinho mais recolhida. Então, quando se fala de coloração, gente, não é uma cor estática, dá para perceber aqui? Então, podemos estar vibrando várias cores ao mesmo tempo. Aqui embaixo também. Então, quanto mais expansiva, mais tênue é a luminosidade. Aqui é quando uma pessoa está recebendo energia de uma pessoa. Então, é um livro que vale a pena ter, porque ele pode dar indicação de todo esse trabalho invisível. Todos esses livros eu deixarei na descrição, tá? Então, continuando, outro recurso que se pode ter é a radiestesia. Eu trabalhei com radiestesia durante muito tempo, muitos anos atrás. Eu vou apresentar para vocês alguns aparelhos usados na radiestesia que podem funcionar para você medir a extensão da aura. O primeiro deles é o aurameter. Ele também pode ser chamado de aurímetro. Esse instrumento ele serve para medir
o campo energético não só das pessoas, mas de todas as coisas. Então ele é composto, né, de um pêndulo. Então como é que faz para usar o Aura Meter? Eu vou pegar um cristal para que vocês possam perceber como é que se utiliza esse aparelho. Então o cristal está aqui. Então como é que a gente faz? A gente aproxima, você tem que estar relaxado, concentrado, preparado para aquilo que você vai fazer, porque é um trabalho. Então o que eu faço? Eu aproximo lentamente o aparelho, o Aura Meter, que é o aparelho, da peça que eu quero fazer. Então, o que acontece? Quando o Aura Meter tem contato com a aura do objeto, eu não sei se dá para vocês perceberem, ele vai reagir. Então, como é que ele reage? Ele automaticamente ele vai se distanciando, por mais que eu aproxime, a ponta dele vai estar... Deu para perceber? Eu não sei se ficou muito claro. Então, o que acontece? É exatamente isso. À medida que eu vou me aproximando com o aparelho do elemento que eu estou medindo, vai haver um campo de força. Então, até ali ele vai. Aí ele vai batendo para lá. Por quê? Porque está ali o campo daquilo que eu estou medindo. Ficou claro? Eu acredito que sim. Inclusive, a gente fazia experiências entre os alunos e era muito interessante. Por quê? Porque às vezes a pessoa estava desequilibrada. O que acontecia? À medida que a gente se aproximava o Aura Meter da pessoa, não sentia, passava direto e aí batia no corpo dela. Automaticamente, aquele lado estava sem energia. E aí vem do outro lado. E aí você vai medindo do outro lado. Então, à medida que você vai aproximando, ele automaticamente ele vai fazer a movimentação dele, dizendo que a aura da pessoa está ali. E para uma pessoa que estava sem energia de um lado, a gente chamava de aureta. Entre os alunos era muito comum. Então, o que a gente fazia? Pegava essas pessoas em desequilíbrio energético e aí a gente dava uma sobrecarga para que ela estivesse totalmente envolvida na aura dela. E é isso. O outro aparelho que se usa também em radiestesia é o Dual Rode. O Dual Rode também é um equipamento bastante sensível. Para que serve esse equipamento? Ele serve justamente para medir, vamos supor, esse ponto aqui, o ponto do alto da cabeça, esse ponto aqui. Então, ele vai anunciar que aquele ponto está aberto ou que ele está fechado. Então, como é que a gente usa? Justamente aqui. Vamos supor que vocês aí está sendo medido. Então, eu vou me aproximando daquele ponto e se tiver aberto, o Dual Rode vai abrir. Se tiver aquele ponto fechado, ele vai fechar nesse sentido, entenderam? É muito legal também, é muito interessante a gente utilizar esse equipamento. Outros equipamentos também usados em radiestesia é o pêndulo cromático. Ele tem toda uma escala de cores nesse bastão aqui, então à medida que você vai pegando cada corpo, você vai colocando e vai prendendo essa rodinha, você vai mudando, né, o araminho e vai vendo que cor que a pessoa está vibrando. Então, ele também é utilizado em radiestesia. E o pêndulo normal, o pêndulo comum, que é utilizado com os gráficos. Então, em radiestesia se trabalha também com os gráficos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, você coloca, né, o testemunho fica aqui e automaticamente você, com o pêndulo, você vai perguntando como é que está a pessoa. E o pêndulo automaticamente ele vai direcionando, ele vai falando se a pessoa, no caso da saúde, você primeiro coloca aqui, depois você pergunta onde é que está, se está boa a vibração da pessoa, se a saúde está boa, e o pêndulo vai dizer como é que está o estado daquela pessoa. Isso também pode funcionar para negócios, relacionamento. Tem uma porção de gráficos, né? A radiestesia ela é rica em gráficos.
Aqui é um gráfico também para saber em relação à saúde da pessoa, se ela está com problema, né, em algum órgão que ela precisa em termos de alimentação. Então, tudo isso pode ser medido com a radiestesia. Esse gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico de proteção. Então, tem vários gráficos, tá? Esse aqui é para você dinamizar uma determinada coisa. Esse também serve como proteção. Então, tem vários gráficos. É só para ilustrar um pouquinho. Mas o que a gente tem que perceber em termos de utilizar a radiestesia? Não só a radiestesia. Nós temos que entender que esses equipamentos, eles são a extensão do sensitivo, ou seja, a extensão do próprio terapeuta, do radiestesista, que deverá estar como? Relaxado, calmo, concentrado naquilo que ele está fazendo, para que a medição seja confiável. Assim como o reiki também, que a pessoa é colocada, né, numa maca e aí equilibrar, né, a aura através da imposição de mãos. Ou outra forma de se equilibrar a pessoa através de um passe magnético que se tem no próprio centro espírita. Isso também funciona. Assim como a cromoterapia e outras técnicas também. Os cristais, inclusive. Porém, a questão é por quanto tempo a pessoa sustenta aquela autovibração. Ela pode durar algumas horas ou até um dia, 2 dias. Então vai depender sempre de como a pessoa mantém aquela frequência. Por quê? Porque foi alguma coisa colocada nela, alguma coisa que veio de fora para dentro. Então é isso que a gente tem que ter. Essa consciência para a gente ficar o tempo todo vibrando numa vibração alta, para que a gente não perca o nosso equilíbrio interno. Inclusive, nesse livro, é interessante mostrar para vocês uma pessoa doente. Aqui está a ilustração de uma pessoa que está com campo doentio. Então, naquela região em que a pessoa não está bem, vai aparecer como se fosse uma nuvem densa de energia. Então, é muito interessante. Essas pessoas que trabalham com essas técnicas vão desenvolvendo lentamente a capacidade de perceber onde, naquela pessoa, está um foco de energia negativa. Eu tive um amigo meu, ele tinha uma clarividência muito legal. E aí uma pessoa chegou e nos visitando e ele me deu um toque. Ele falou: Má, essa pessoa vai ter problema futuramente na região do estômago. E não deu outra. Passou acho que uns 3 meses, a pessoa estava com problemas seríssimos de estômago. Antes acontece no corpo energético da pessoa para depois se manifestar no corpo físico. Então, através dessas práticas que eu citei, dá para a gente detectar o problema da saúde da pessoa antes de acontecer. Assim como a foto Kirlian também, que é uma outra ferramenta muito poderosa. Através da foto Kirlian ou a Kirliangrafia, dá para a gente saber como é que está o estado daquela pessoa, diagnosticar os desequilíbrios, as fobias, as depressões, as inflamações, as infecções, todos os complexos de culpa, inclusive, por aí vai. O senhor Semyon Kirlian, ele era um cientista russo, também pesquisador e um inventor. E ele estava trabalhando e, de repente, ele tomou um choque elétrico muito intenso na ponta do seu dedo. Ele teve, ao mesmo tempo, a intuição e a clarividência despertada naquela hora. E aí ele viu uma luminosidade em torno dos seus dedos. E aí ele disse, tornou visível o invisível. E ele criou a famosa foto Kirlian. E ele morreu em 4 de abril de 1978. Essas técnicas e práticas são simples. Nesse livro aqui, ele traz como interpretar as fotos Kirlian. Então, é muito interessante. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu levava no grupo onde eu ministrava, né, as aulas, pessoas que tinham a máquina de fotografar. Então, sobrou comigo ainda alguma delas.
Então é tirado, né, a foto da ponta do dedo da pessoa e aí vem todo um laudo do estado psíquico, emocional, físico, mental da pessoa. É muito interessante. Olha outro aqui. Inclusive esse daqui é meu. Foi no ano de 1990 e tem mais 2 casos ainda que ficaram aqui comigo. Tá vendo as fotos? É muito interessante. Então, nesse livro, ele traz como interpretar essas fotos. Aqui é uma pessoa com boa aceitação. Então, coloca 2 pessoas, uma do lado do outro, os dedos, né, de 2 pessoas, e aí é fotografado o dedo. Então, se tem harmonia entre as pessoas, as auras se juntam. Agora, se tem antipatia, olha o que acontece. Existe uma repulsão e é muito comum a gente ver isso. Aqui também ilustra uma pessoa com tristeza. Olha que triste, não tem cor, a pessoa está basicamente no escuro. Aqui com medo, com fobia, com covardia. Então, ele é bastante ilustrativo também, tá, gente? Então dá pra gente ter um monte de... Olha... Então, cada caso é uma condição diferenciada. Aqui é a intoxicação por maconha. Olha que coisa feia. Não tem o colorido da vida. E aqui é por cocaína. Triste, né? Então, tem vários exemplos. Eu recomendo esse livrinho para quem se interessar por essa forma de trabalhar e de ver a aura. Pelo menos que vocês pesquisem, é muito interessante saber. Você poderá desenvolver a sua própria capacidade, a sua sensibilidade natural. Então, agora, vamos ao ponto que muitos de vocês estavam esperando, que é como ver a aura. Não importa se você, inclusive, é uma pessoa religiosa, porque a aura era representada em toda a igreja. Aquela auréola é a representação luminosa da aura. Então, a boa notícia é que todos nós podemos desenvolver essa habilidade de ver a aura. Com um pouco de prática e de paciência, você também pode aprender a enxergar a energia que envolve todos os seres vivos. Vamos começar com uma prática bastante simples, porque de repente é interessante você ter um ambiente bastante propício para isso, um ambiente calmo, bem iluminado, e é interessante ter uma parede branca para que você possa se concentrar, porque se tiver muitas cores, você pode fugir da concentração. Então, o que é interessante? Eu vou falar para você que está me olhando. Em mim, você focaliza um ponto. Pode ser um ponto aqui, pode ser um ponto acima da cabeça um pouquinho. Então, nesse ponto, você vai concentrar toda a tua atenção, mas sem piscar. Essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Porque se a pessoa pisca, ela se distrai. Então, ficar sem piscar e focalizar. Você pode semicerrar um pouquinho as vistas. Isso vai facilitar na hora da observação. Você me observando nessa postura de não piscar, o que vai acontecer? À medida que você aprofunda a tua concentração, vai surgir uma luminosidade em volta do meu corpo. Essa luminosidade não é um efeito da tua vista, é o meu corpo etérico se apresentando para você. Então é um brilho sutil em volta de todo o meu corpo. Se você continuar atento, o que você vai perceber é uma luminosidade se expandindo. Aí você poderá ver alguma cor. Poderá ser um azulzinho, um amarelinho, um laranja, um vermelho e por aí vai. Dependendo da tua capacidade, do teu foco, você poderá ver inclusive outras cores ao meu redor. Eu, particularmente aqui, vou estar com os olhos fechados, que é para não te distrair. Então, se você colocar a pessoa, peça para que ela feche os olhos, para que você possa se concentrar. Porque o que acontecia lá nos grupos que eu presidia as aulas, era que um olhava para o outro e começava a rir. Então, quer dizer, como é que você vai se concentrar se de repente
a pessoa que está sendo a cobaia, vamos dizer assim, começar a rir. Não dá para se concentrar, então é impossível de ver. Então a pessoa que está no lugar para ser observada tem que estar com os olhos fechados. E você automaticamente, direcionando o foco, é bem provável de você começar a ver essa luminosidade em volta da pessoa. Outra coisa que poderá ser feita, se a pessoa não conseguir, de repente, ver nada, é interessante a pessoa ficar ali. A parede é branca, então eu estou ali, eu estou sendo observada. Então, dá alguns segundos, meio minuto, mais ou menos, a pessoa está concentrada, então o que eu faço? Eu saio de cena. Ao sair de cena, eu posso abaixar também. O que vai acontecer na parede? Na parede vai ficar impresso o meu contorno. Então isso também é uma forma da gente desenvolver essa visão da própria aura. Qualquer coisa que você se concentre, quando você tira de cena, fica impresso ali aquela forma, um quadro, por exemplo. Se eu retirar o quadro, se você está olhando atentamente esse quadro, vai ficar a representação da forma na parede. É isso, é outra maneira de você perceber a aura. Ou então você fazer com a tua própria mão. Se busca um ponto na tua mão, também se concentra e automaticamente a aura vai começar a se desenhar dentro da tua visão. Outra forma é você em frente ao espelho. Isso também pode acontecer, de você perceber o teu reflexo diante do espelho. É lógico que ele não pode estar muito próximo de você, então ele é afastado de você. Se você, sem piscar, você é capaz de ver a sua própria aura. Então, essa luminosidade que você for ver é a projeção da sua aura. Não desanime se você não conseguir ver de imediato. Continue praticando, que aos poucos a sua visão se tornará mais e mais sensível à energia que você pratica. Uma coisa que a gente tem que entender, gente, é que quando a gente abraça alguém ou quando você dá a mão para uma pessoa, você está entrando dentro da aura da pessoa e a pessoa dentro da tua aura. Então essa troca é interessante. E muitas pessoas me perguntam, como é que eu faço com pessoas negativas, pessoas tóxicas, ou pessoas que de repente estão com encosto? Aí a pessoa fala assim, eu rezo. Se de repente você encontra com uma pessoa que você percebe que está, o que você faz? A maioria fala, eu rezo. Mas será que a oração basta para que a gente tire aquela energia negativa da pessoa? Não basta, gente. Por quê? Porque nós temos que chegar na origem. Por que a pessoa está assim? Por quê? Porque você pode rezar, a energia volta. Você reza, a energia volta. Então tem que ir na origem. Por que você está captando a energia negativa dos outros? Ficou claro isso, gente? Então tem que ir na causa do porquê você está em baixa vibração. E é por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa energia através de práticas, como a própria meditação, a alimentação, os exercícios físicos que harmonizam o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Então, quando nós fazemos isso, nós fortalecemos o nosso campo vibracional. A gente se conecta muito melhor com o próprio universo. Então, pessoas tóxicas, a gente só vai permitir à medida que você tiver a capacidade de limpar aquela outra pessoa, porque nós somos canais de energia. Então lembre-se que a nossa aura é uma manifestação energética e de repente você não pode ficar fugindo de contato com as pessoas. Então temos que nos tornar um canal de luz. Nós funcionando como um canal de luz, a gente capta uma energia superior para passar para os nossos irmãos. Então, para se tornar um canal de luz, nós primeiro temos que estar conectados profundamente com a nossa própria luz interna. E isso pode ser feito através do quê? Justamente daquilo que eu acabei de falar,
da prática de meditação, da oração, sentir esse amor e a compaixão pelo próximo. Então, quando a gente se torna um canal de luz, a gente só distribui benefícios para a humanidade. O próprio mestre tibetano diz que o serviço aos outros é uma das formas mais elevadas de expressar a nossa própria luz. Então, é uma forma da gente crescer espiritualmente. Então, não é se fechando que a gente está colaborando com os nossos irmãos. É justamente se abrindo, emanando essa luz que vem de dentro da gente. E juntos nós podemos iluminar o mundo, dando um passinho de cada vez. Então temos que aprender a expandir essa luz o máximo para mais pessoas. E é isso, gente. Chegamos ao nosso final e eu espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. E o que mais te chamou a atenção sobre tudo o que foi dito? Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam se beneficiar com isso. Obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Fiquem bem, na paz e até o nosso próximo encontro. Beijo no coração. Fui. Gratidão.